Tem. Então, não está certo. Não? Eu só não consigo ver. Vocês estão ouvindo bem a gente? Vocês estão conseguindo ver e ouvir? Vocês estão com a tela compartilhada? Sim. Ok. Bom, a gente teve uns probleminhas aqui na conexão, mas esperamos já estar solucionado. E, assim, agradecer, né, a presença de vocês e tentar trazer um pouquinho do nosso conhecimento, porque a gente não teve, eu pelo menos não tive ainda isso não é uma oportunidade, isso é um contato com nenhum caso, né? Mas a gente fez uma revisão de literatura e as orientações que estão sendo enviadas do Ministério da Saúde para tentar transmitir e nos prepararmos para esse desafio mais um que nós temos por aí. Então, a primeira tela, a gente já tenta mostrar, né, a questão de como denominar a varíola, né, a varíola símia e a do macaco. E a tentativa disso é para não criar estigmas, porque o macaco não tem, na realidade, né, não é o macaco o animal que transmite, né? O macaco, no caso, é onde foi identificado pela primeira vez o vírus. Então, a monkeypox humana é uma doença tropical, zoonótica, causada pelo monkeypox vírus, que faz parte do gênero dos ortopox vírus. Então, do gênero dos ortopox vírus, a gente tem o vírus da varíola, o cowpox, o vírus vacínia e o monkeypox. Então, o monkeypox é um vírus que tem seu material genético constituído de DNA, certo? E nesse gênero do qual o monkeypox faz parte, nós temos o vírus da varíola e também consideramos que a varíola é uma doença erradicada desde 1980. Então, hoje, o monkeypox é considerado o vírus mais importante desse gênero ortopox vírus. Então, a monkeypox é uma doença zoonótica endêmica em alguns países, tá certo, da África Ocidental. Então, a região de Camarões, Congo, República do Congo, República da África Central, Nigéria, Sudão, são locais onde ocorrem os casos endêmicos de monkeypox. Nessa região existem 2 clones do vírus. Um clone chamado clone do Congo, que é responsável pelas doenças mais graves, e um clone, tá certo, que é o clone da África Ocidental, que é um clone onde você não tem tantos casos graves relacionados. Neste surto fora da África, só é encontrado o clone, tá certo, da África Ocidental. A gente precisa entender que os reservatórios desses vírus, eles são desconhecidos, mas relacionam-se como os hospedeiros incidentais, os roedores, portanto, fazem parte da transmissão. Então, esse é um típico caso de uma doença zoonótica que vem advinda exatamente das regiões onde existe desmatamento e, portanto, o contato desses animais com os hospedeiros, né, na natureza
trazem esse vírus para o ambiente urbano, podendo comprometer, tá certo, os humanos. Eles têm uma transmissão, como eu falei, dos humanos. Os roedores podem transmitir para os primatas, para os roedores menores. E esses transmitem para o homem. O homem transmite para o próprio homem através de lesões de contato, através da pele, por gotículas respiratórias, por material contaminado, principalmente roupas de cama, e existe a possibilidade de uma transmissão congênita. Existem muito poucos casos descritos de monkeypox em mulheres, mas mulheres grávidas, mais em mulheres grávidas é uma doença rara e não tenha sido associado a uma transmissão congênita, nem tampouco a complicações obstétricas. Pelo pouco número de casos, a gente não pode dizer que o vírus ele causa mais abortamento, mais parto prematuro, mais nascimento com crianças contaminadas. O que a gente sabe é o que, dos poucos casos que tiveram, onde a mãe infectou o filho já após o parto. O vírus, como a gente disse, é transmitido do animal para a pessoa e de pessoa para pessoa. O vírus penetra no corpo através de lesões de peles e essas lesões podem estar no trato respiratório, membranas mucosas de olhos, nariz, boca, região genital, certo? E região anal. Também pode ocorrer a transmissão transplacentária e não existe uma evidência de uma transmissão sexual exclusiva, apesar de ser identificado a presença do vírus em sêmen. O que se acredita é que os casos que hoje ocorrem de predominância no sexo masculino, entre aquele grupo de pessoas que são homens, que fazem sexo com homem, não existe por uma transmissão sexual exclusiva, e sim por uma transmissão de contato. É uma doença que tem um período de incubação que pode se estender de 5 a 21 dias, sendo mais comum entre 7 a 14 dias. Em 2003, um pouquinho da epidemiologia para a gente entender por que o monkeypox está sendo assim considerado pela Organização Mundial de Saúde tão importante. Então, em 2003 houve um surto nos Estados Unidos, mas que foi lá contido, porque foi com contato com cães de estimação. Em maio deste ano, foi descrito o primeiro caso fora da África, no Reino Unido, de um indivíduo que tinha histórico de viagem recente à Nigéria, e em 14 de maio surgiram mais 2 casos também na Europa, e aí esses casos não tinham ligação epidemiológica com esse primeiro caso. Então, o que foi que se viu? Era necessário criar uma vigilância. Então, nesse momento, como tinham casos restritos a uma região de um continente, não se decretou, era apenas uma doença de vigilância. Então, o que é a vigilância em saúde? É um sistema de alerta que faz com que os casos sejam notificados e possam ser identificados surtos que permitam, e, portanto, esses dados sendo notificados ajudam ao monitoramento e a avaliação do impacto e a necessidade de uma intervenção. Então, orienta essa notificação de casos, o acompanhamento do surgimento dos casos, a definição de prioridades e planejamento de políticas e estratégias públicas. Então, em 23 de julho, o diretor-geral da OMS decreta a monkeypox como uma doença em situação de emergência. O que é uma doença de emergência de saúde pública de interesse internacional? Por quê? Porque, neste momento, já haviam
sido descritos entre maio e julho casos de monkeypox em todos os continentes e, portanto, precisa de um controle e vigilância para, tá certo, controlar esses casos, evitando pandemias. Então, o que é que a gente tem em relação a essa epidemiologia? Então, a gente vê nos dados, esses dados foram acessados hoje, então, são dados realmente bem atualizados, em que, no mundo, a gente tem um crescimento exponencial no número de casos. De 6 de maio, a partir da notificação do primeiro caso, até agora, agosto, de 26 de agosto, a gente teve mais 48 mil casos confirmados do monkeypox no mundo. E aí a gente vê como é que é a evolução, como é que está a evolução do monkeypox no Brasil. Então, a monkeypox teve seu primeiro caso descrito no final de maio, início de junho, em São Paulo, e de lá para cá a gente vê um surgimento de número de casos com crescimento. Porém, o crescimento, a curva de crescimento do número de casos no Brasil não acompanha um crescimento do número de casos no mundo. E aí a gente tem um mapa mostrando as regiões onde predomina os casos de monkeypox. Sem dúvida nenhuma, o Reino Unido e a Europa Ocidental têm o perfil de ser a região onde mais concentra os casos de monkeypox, seguidos pelos Estados Unidos e pelo número de casos no Brasil também começa a aparecer como uma região importante. A gente pode ver nesse mapa que não houve a disseminação gritante nos países africanos e existe apenas um comprometimento, como a gente está vendo, dos 5 continentes com casos de monkeypox relatados. No Brasil, existe uma predominância dos casos de monkeypox na região sudeste e, de longe, o estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de casos, com 2.600 casos. Atuam dados de 20 de agosto agora. No Brasil, houve 14.054 notificações. Dessas notificações, apenas 27% foram de casos confirmados. Somados o número de casos confirmados com os prováveis, que a gente vai ver quais são essas definições daqui a pouco, a gente tem um total de cerca de 30%, um pouco menos de 30% de casos confirmados. Enquanto o número de casos descartados ou ainda sob suspeição atravessa a faixa dos 60%. Então, no Brasil é uma infecção que parece estar caminhando em passos lentos, mas, portanto, com uma condição de controle, se fazendo uma vigilância adequada. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história natural da doença. Então, a gente tem contato e um período de incubação, né? Onde nesse período de incubação o paciente não é infectante, mas começa a ter a sua multiplicação viral. Na faixa entre o D0 e o D5, começa a aparecer o quê? A invasão e o paciente só apenas tem uma inflamação local. Pode surgir nesse momento sintomas gerais, como febre, calafrios, dor de cabeça, mialgia, linfadenopatia. A partir do 5º dia de doença, você já tem o quê? Você já tem o desenvolvimento do racho, que pode ser um racho discreto ou um racho disseminado, sempre com uma disseminação centrífuga e começando em face e indo para as extremidades, tá certo? Normalmente, as lesões podem ser
pequenas pápulas, vesículas e podem haver também prurido e dor. Então, esses são os sintomas, como a gente pode ver, que são os sintomas que caracterizam a doença, a presença de febre e sinais de erupções cutâneas. O número de lesões pode ser de apenas uma lesão até milhares de lesões. E isso vai classificar a quantidade de doença, certo? Os sintomas geralmente duram de 2 a 3 semanas e, pela característica da transmissão, a gente orienta que esse paciente fique em isolamento exatamente durante o período sintomático. Entre essas 3 semanas, o paciente fique em recomendação de isolamento domiciliar. E em caso de necessidade de internamento, que são muito poucos casos, são principalmente para aqueles pacientes que apresentem sintomas relacionados a complicações, tá certo? Ou relacionado às situações de comorbidades que deixem um estado de preocupação, como imunodeprimidos, gestantes, crianças na tenra idade, certo? Os sintomas geralmente desaparecem por conta própria, é uma doença de um curso benigno, sendo necessário para seu controle, para seu cuidado, apenas cuidados de suporte, como medicações para dor ou febre. As pessoas serão consideradas infectantes até todas as lesões estarem na forma de crosta. Então, quando as crostas caírem, esse paciente é considerado como não infectante. Então, como já disse, é uma doença autolimitante. Então, aqui tem uma descrição dos principais sinais e sintomas descritos pelas notificações à Organização Mundial de Saúde, onde a febre é o sintoma mais frequente descrito entre os casos, seguidos de erupção cutânea. Então, erupção cutânea podem ser únicas, com cerca de 60 e poucas, cerca de 61%, mas a erupção cutânea... Doutora Marta, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Aqui quem está falando é Mirela. Se a gente tiver algum caso, eu não peguei do início, porque eu estava tentando entrar. Se a gente tiver algum caso suspeita no home care, né, do paciente do monkeypox, vai ser feita alguma coleta, algum teste dessas lesões desse paciente? Mirela, só a gente seguindo assim, a gente vai orientar, tá certo? Como vai ser essa coleta. A gente já tem uma estratégia, como é que isso vai acontecer. Só para eu não me adiantar, porque a gente vai falar nisso daqui a um pouco, tá certo? A gente não passou por isso ainda não, tá? Então, Tá certo. Tá, joia. Então, continuando, a presença de linfadenopatia com febre e erupção cutânea pode ser encontrada, mas porém em uma frequência menor. E todos os outros sintomas podem ser descritos e podem ser encontrados. O importante também é a gente ressaltar que, como é uma doença de contato e que pode ser transmitido no contato sexual, é preciso ter um discernimento de também, na hora de aparecimento de lesões, de erupções de mucosa, como mucosa oral, mucosa vaginal e mucosa anal, tá certo? De se fazer a suspeição clínica no caso do monkeypox, principalmente se acompanhado dos outros sintomas considerados mais frequentes. Então, essa é uma descrição de como essas lesões começam a evolução dessas lesões. Então, inicialmente são pequenas vesículas, tá certo? Depois formam pequenas pústulas, depois as pústulas se tornam umbilicadas, depois criam uma lesão cerada, depois começa uma crosta e, por fim, a crosta está relativamente quando há a queda dessa crosta. Então, lembrar que durante todos esses períodos o paciente é infectante. Quando a gente olha a descrição dessas feridas,
Veja, ela se assemelha muito ao quê? Às lesões de herpes zoster, de herpes simples. Uma característica que tem em relação a monkeypox, em relação à varicela, ao herpes zoster, é o seguinte, que normalmente nos pacientes de varicela, de herpes zoster, a gente tem essa variedade de lesões, mas todas ocorrendo ao mesmo tempo. Normalmente, no monkeypox, as lesões estão mais frequentemente, todas as lesões estarão no mesmo nível de evolução. Você não tem a presença de máculas, pápulas com lesões em crochas. Normalmente, as lesões elas têm uma evolução uniforme. Então, esse é o tempo mais ou menos. No D3, você tem uma pequena mancha. No D7, pode aparecer uma pequena pápula. No D11, em volta do D11, né, entre o dia 7 e o dia 11, já é uma vesícula. D13 já forma uma crosta e uma pústula que se rompe, cria a crosta até quando ela cicatriza finalmente. Okay? Então, essas são algumas apresentações que a gente vê, né, descritas de monkeypox. Então, você vê, nessa onde está mostrando o abdômen, um raste com máculas disseminadas, né, no tronco disseminado. Já no canto superior esquerdo, a gente vê a presença de vesículas. No canto superior direito, a gente pode ver uma lesão vesicular com a pápula, com a depressão central. E embaixo a gente vê as lesões já em crosta. Então, é uma doença realmente cujas lesões elas são multiformes, mas elas se acompanham todas no mesmo período. E aí a gente tem a classificação da severidade da doença. Você tem doença leve, quando você tem em torno de 25 lesões, menos de 25 lesões. Entre 25 a 100 lesões, a gente considera uma doença moderada. Uma doença severa, quando tiver entre 100 e 250, é claro que ninguém vai estar contando o número de lesões, mas é uma visão. E uma doença grave, quando a gente tem mais de 250 lesões cutâneas. Então, quando a doença está realmente com um número maior de lesões no corpo. Então, diagnóstico diferencial. E aí vai o diagnóstico diferencial que mais tem que fazer. Nós temos que fazer varicela, herpes zoster, sarampo, por conta quando ele está naquela fase de mácula, zika, dengue, chikungunya, que todas são doenças que cursam com rastro cutâneo. Herpes simples, principalmente quando você tem as lesões na fase de vesícula. Infecções bacterianas de pele, quando você está naquela fase onde existem as pústulas. Infecção conocócica, sífilis primária, secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo, certo? Molúsculo contagioso, que é uma doença por um pox em vírus também, ou quadros de reações alérgicas. Então, Mirella, nesse caso, a gente precisa estar bem atento a esses diagnósticos diferenciais, porque são com eles que a gente vai poder fazer o diagnóstico para diagnosticar e confirmar a monkeypox. Então, existem as definições, que são definições dadas pelo Ministério da Saúde exatamente para a vigilância, para a notificação, onde todo caso suspeito é aquele paciente que de qualquer idade tiver um início súbito de lesões em mucosas ou erupções cutâneas sugestivas de monkeypox, ou seja, podem ser lesões únicas ou múltiplas em qualquer parte do corpo, incluindo a região genital, perianal e oral, como a gente falou, ou também pela presença de proctite com dor anorretal e sangramento.
ou a presença de edema peniano, também pela presença de lesões em região genital. Existe também a mesma descrição de casos entre mulheres, com edema na região vaginal, tá certo? E muita dor pela vaginite. E isso pode estar ou não associado aos sintomas sistêmicos. Então, esse é o caso de definição de caso suspeito. O caso provável são as mesmas pessoas que atendem a definição de caso suspeito, mas existe uma correlação com história de exposição próxima ou prolongada, sem proteção respiratória, contato físico direto com uma pessoa considerada suspeita, exposição próxima ou prolongada, ou história de contato íntimo, incluindo contato sexual, com o caso confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias anteriores. Contatos com materiais contaminados, como roupa de cama, banho, utensílios de uso comum, tá certo? Pertencentes a esses casos prováveis ou confirmados, ou trabalhadores de saúde que estejam sem uso adequado de equipamentos de proteção individual e que tenham tido contato com um caso provável ou confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias anteriores. O caso confirmado vai ser o caso onde o caso suspeito tem a confirmação laboratorial com o RT-PCR, o PCR em tempo real, positivo detectável. Então, hoje em dia, a gente tem a confirmação disso através da coleta do RT-PCR. E o caso descartado vai ser quando você tem um diagnóstico negativo ou não detectável no PCR de tempo real para o monkeypox, ou quando você confirma uma daquelas doenças que foram consideradas como diagnóstico diferencial, certo? Então, diagnóstico diferencial laboratorial, é preciso a coleta do SUAB para a realização do PCR. Esse SUAB, ele é coletado mais ou menos da mesma maneira como se coletava o SUAB, a haste de algodão, né, do COVID, só que esses são coletados da lesão. Se a lesão está íntegra, você pode passar ou mesmo tentar fazer uma fricção maior, mas não existe indicação de sair furando as lesões, né? As amostras são as lesões de pele. Você pode também fazer os diagnósticos diferenciais, e aí você vai coletar sorologia para sarampo, sorologia para herpes, sorologia para varicela, tá certo? Para dengue, chikungunya. Então, esses são os diagnósticos diferenciais que você vai fazer. E, para isso, a gente tem uma estratégia que é a coleta desse material, desse SUAB, ele é coletado e enviado para o LACEN. Vou pedir a Edivane que possa explicar um pouquinho a vocês como é que é esse fluxo da coleta desse material. Tira mais. Olá, boa tarde a todos. Boa noite já. Bem, a gente essa semana, né, a semana que passou, a gente recebeu um comunicado do LabUni, inclusive entraram em contato com a gente e ficou agendado para hoje um treinamento dos nossos mototécnicos aqui da Confiare, lá no LabUni, para ajustar essas questões da coleta, tá? Então, eles foram lá para serem treinados, né, definir essa questão do envio do material, porque como a doutora Marta falou, o material para o monkeypox vai para o LACEN, né? Então, seja o paciente tendo ou não plano de saúde, esse material vai para o LACEN, né? E o diagnóstico diferencial, ele vai ser realizado no próprio LabUni, tá? Então, foi falado também com o José que era importante a gente entrar em contato com as demais operadoras, né, para saber como vai funcionar esse fluxo também, né, com os pacientes das demais operadoras,
né? Mas de antemão os nossos mototécnicos eles estão orientados. Né? Essa proteção, essa paramentação para essa coleta é muito importante, né? Que ela seja bem feita pela proteção profissional. Né? Como a doutora Marta falou, o SUAB é da lesão, e aí a gente vai ter esse SUAB realizado em pelo menos 2 lesões desse paciente. E muitos vídeos que a gente tem recebido, inclusive da Secretaria de Saúde, falam desse contato, dessa higiene da lesão, né? Da desinfecção com o álcool dessa lesão antes de realizar a coleta. Tá? Então, geralmente, como a gente faz quando vai realizar uma coleta de suave de ferida, né? A gente tem que fazer aquela desinfecção, retirar se tiver secreção, para poder fazer a coleta daquele tecido mais viável, né? Do suave, tem o meio de transporte adequado dele, o frasco com meio de transporte específico para essa leitura da monkeypox, e esse suave vai ser levado para o LACEN. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que monkeypox, como eu disse, é uma doença que está sob situação de emergência. Portanto, o LACEN para processar esse material exige uma notificação compulsória. Então, o profissional de saúde que estiver em contato com o caso, tá certo? Seja ele qual for, ele tem que fazer a notificação de vigilância à Secretaria de Saúde, tá certo? Essa notificação ela é disponível no site do CIEVES, tá certo? Como a gente não tem, assim, a possibilidade da gente ter essa notificação, mas existe um tutorial, tá certo? Que a gente pode enviar nos grupos de como realizar essa notificação. A notificação está disponível no site cieves.pe e ela está lá disponível. Então, estamos nos encaminhando para as considerações assim, final, portanto, a gente pode já ir preparando para um debate bem legal, tá? Então, tratamento. Existe tratamento? Existe. Vejam, a monkeypox é uma doença endêmica na África, então existem várias pesquisas em relação ao tratamento, a vacinas relacionadas com essa doença. Então, existe uma droga que é a tecovirimat, que tem uma denominação de TPOXI, e que é indicado para uso naqueles casos em que você tem a doença de imunossuprimidos, pacientes gestantes, crianças, ou seja, nos casos onde você tem riscos de complicação. Não é uma droga para tratamento de todo nível, todos os casos, porque como a gente viu, no adulto imunocompetente, a evolução é autolimitada, né? Então, existe também o Cidofovir, que é um outro antiviral. Existe uma imunoglobulina hiperimune para vacina, que a gente viu que era um dos vírus que faz parte do gênero Monkeypox, onde se encontra o Monkeypox, e o Princitofovir, que é o Tembexa. Então, essas drogas são, assim, foram utilizadas na África, em casos endêmicos e também quando houve o surto nos Estados Unidos. E, para isso, existe o desenvolvimento de uma vacina. Essa vacina está indicada para o uso pré-exposição e pós-exposição como profilaxia. A vacina Genius, e a Acan 2000. Essa vacina ela tem uma capacidade de produção bastante limitada pelos laboratórios que a gente fabrica. Então, elas são indicadas principalmente para grupos determinados. Entre esses grupos determinados, os países onde estão ocorrendo maior número de casos, quem está sendo vacinado são os profissionais de saúde.
Elas não são disponíveis no Brasil, e se por um acaso o Brasil quiser comprar, vai entrar numa fila já gigantesca, porque a capacidade de fabricação dessas vacinas é muito pequena pelo laboratório que tem a patente. Então, essas recomendações dessas vacinas, né, vão ser principalmente para pessoas de risco e principalmente aquelas que tiverem história de contato, que façam parte de um grupo de risco. A vacinação em massa não tem recomendação da OMS nos dados atuais. Os dados de eficácia dessa vacina, eles são restritos, porque são dados de uso em populações pequenas. Não se tem dados dessa vacinação para grupos populacionais. Portanto, a gente não sabe, tá certo, se a gente pode, com essas vacinas, ter uma cobertura populacional, por exemplo, certo? Prevenção e controle. Quando a gente diz a prevenção e controle, principalmente em relação a quadros de internação, considerando nossas situações de internação hospitalar ou domiciliar, né, nos nossos pacientes, as precauções vão ser precauções de contato e gotículas, né, quando na assistência. As precauções de isolamento, elas devem ser continuadas, como eu já te disse, até que todas as costas, todas as regiões estejam em crostas e que as mesmas já tenham caído. Os casos, eles vão ficar sendo monitorados, provavelmente, se a gente estiver diante de uma explosão maior de casos, uma coisa que provavelmente vai ser acionada é o teleatendimento, onde você vai colocar o paciente em isolamento domiciliar e vai fazer o monitoramento desse paciente durante o período de 21 dias. E, quando orientado, quando internado, os profissionais ou mesmo os familiares devem ser orientados a terem o máximo cuidado ao manusear roupas sujas e limpar o ambiente, ou seja, não gerar poeiras, não bater a roupa, não usar sempre a limpeza com pano úmido, sem gerar poeiras. Então, a maior indicação desses casos são casos ambulatoriais e a indicação é de isolamento domiciliar. Quais são os cuidados necessários? Os pacientes devem evitar deixar os domicílios, tá certo? Somente para se dirigir ao serviço de saúde. Por isso, muitas vezes você você tem que aproveitar a presença do paciente no serviço de saúde para a coleta desse material. Os visitantes devem ser evitados durante o período de isolamento. Os pacientes devem usar máscara cirúrgica, principalmente se eles tiverem acompanhantes de sintomas respiratórios. Os usos de luvas descartáveis no manuseio das lesões. Os pacientes devem evitar contato com o animal. A gente já viu descrito, né, a transmissão de humano para um animal doméstico. Então, existe essa possibilidade, como a gente viu lá no início da transmissão. Higienização com água e sabão, álcool a 70%, sempre que contato com o paciente, com as lesões e materiais infectados. E, se possível, designar um único cuidador para esse paciente. Bom, o obrigado do isolamento do contactante, que não é. O contactante, sim, os pacientes, o contato desse paciente, ele não tem indicação de ficar, tá certo, isolado. Não existe nenhuma recomendação para isolamento dos contactantes, certo? Não há essa recomendação, pelo menos até o exato momento. Uma coisa que a gente estava discutindo quando a gente fez uma aula com um grupo para profissionais que atuam em emergências, é o seguinte: esse paciente ele tem que ser evitado estar se deslocando, né? E, portanto, quando o paciente sai,
ele já tem que sair com um atestado médico que cubra o período de doença, os 21 dias, certo? Para evitar exatamente essa circulação. Uma coisa também importante é, essas lesões, se o paciente for transitar, além dele usar máscara, ele deve deixar, sempre que possível, todas as lesões cobertas, certo? Para evitar o contato. E aí, a gente vai abrir agora para as perguntas e que eu tentarei responder, para ver se a gente consegue saber alguma coisa. Estão na escuta? Sim. Boa noite. Fiquem à vontade. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se foi falar desse tópico, mas eu gostaria de saber as principais complicações que podem ocorrer. Podem ocorrer pneumonites, encefalites, conjuntivite com lesões graves, com perda de visão, certo? Mas essas complicações são muito raras e só são descritas realmente em pacientes imunodeprimidos. Uma coisa que a gente vê é que quando a gente vai estudar as lesões no território africano, a gente vê muita descrição de complicação, o que é esperado, porque esses países, eles já vivem num estado, certo? Os pacientes já são pacientes imunodeprimidos devido à desnutrição. Então, se vocês podem ter visto que já se apareceu, já se divulgou em vários grupos de WhatsApp, lesões que são lesões gigantescas, com vesículas gigantes, né? Então, o que é que a gente vê? O que a gente vê é que essas lesões são exatamente exuberantes em pessoas. Não. Fecha a apresentação. Dê 2 cliques aqui. Pronto, aparecendo. Então, essas lesões, não é isso que a gente quis trazer, nem quis mostrar. O que a gente quis mostrar são as lesões que a gente vai ver mais no dia a dia, que são essas lesões realmente mais frustras, tá certo? Com características que vão realmente necessitar do diagnóstico diferencial, porque vão ser as que nós vamos encontrar no dia a dia. E respondendo a Mirela, a gente tem que, pensando nos nossos doentes da atenção domiciliar, a gente vai ter que ter cuidado com os pacientes que estão em gerenciamento, porque esses são mais expostos às pessoas que trafegam, né? E os nossos pacientes de ID, eles também vão ter que ter cuidado, principalmente no contato com o profissional de saúde infectado ou com membros ou com familiares e cuidadores infectados. Então, a possibilidade da gente chegar a ter um quadro de varíola do macacos entre um paciente nosso, a gente tem que ter uma cadeia epidemiológica muito grande para a gente poder chegar neles. É impossível? Não, porque qualquer um pode ter. Afinal de contas, os familiares e os cuidadores e os técnicos, eles trafegam e podem chegar. Mas acredito que isso seja mais distante. Mas não a ocorrência com os casos de diagnóstico diferencial. Recentemente, não foi a Divana, a gente teve uma senhora em que apresentava lesões que eram lesões bolhosas, vesículas, e o que chamava a atenção era que essa paciente ela já tinha, no aparecimento dessas lesões, uma característica muito grande, que era o comprometimento de um dermátomo, ou seja, tinha exatamente um trajeto de um nervo aonde estavam as descrições dessas lesões. Então, a gente, com certeza, fazia o diagnóstico primário nessa paciente de um quadro de herpes zoster e não de um quadro de monkeypox. Mas
possibilidade de aventar esse diagnóstico poderia ser feita desde que tivesse algum vínculo epidemiológico com o caso suspeito ou disposição nos últimos 21 dias. Tem os casos de morte também, né? Que houveram. Sim. Os casos Doutora Marta, sou eu de novo, Mirela. Existe uma frequência, assim, de alguns pacientes meus que está aparecendo tipo um roxo cutâneo, são assim, é dermatológico. Existe um pouco, às vezes, a demora do parecer do dermatologista, certo? A gente, de antemão, acompanhar também e fazer notificação, comunicar às meninas, ficar observando. Veja, os quadros de Rush, eles normalmente eles estão num contexto, Mirela, de uma doença sistêmica. Você tem o acompanhando febre, calafrio, linfadenopatia. O paciente ele tem outros sintomas, principalmente se a gente considerar os nossos pacientes como imunocomprometidos pela idade avançada, pela situação nutricional. Então, a gente vai ter outros sintomas associados. Não vai ser o racho cutâneo simplesmente, o racho cutâneo dentro de um contexto. Agora, que ele deve ser lembrado como diagnóstico diferencial dentro de um contexto epidemiológico, sim. Ficar na observação. Tá certo, entendi. E que passa por aquelas formas também, né? De mácula, pápula, vesícula, e tem todo esse percurso a correr. Inclusive, acompanhando com os dias de doença, né? Então, provavelmente, um paciente que tem um racho e que em torno do 5º, 7º dia não evoluiu, essas lesões não evoluíram, certo? Permanecem em racho, é muito pouco provável que o diagnóstico seja de monkeypox, né? Porque, normalmente, nesse prazo, já aparecem outras lesões, como máculas, pápulas, certo? Vesículas. Eu ouvi uma palestra com uma representante da Organização Mundial de Saúde, em que ela dizia que pacientes imunodeprimidos, a gente sempre tem que olhar de uma maneira diferente. Esse olhar tem que ser diferenciado, porque é tudo muito bonitinho quando a gente tem um paciente que ele tem um sistema imunológico não comprometido. Mas no sistema imunológico, no imunocomprometido, você pode ter, por exemplo, em vez de lesões uniformes, você pode ter lesões pleomórficas, tá certo? Mas ele está dentro de um contexto onde o paciente é imunocomprometido. Então, tudo isso a gente tem que considerar dentro do contexto clínico. E em relação à mortalidade, também se acompanha exatamente esse conceito. A mortalidade no Brasil, dos 4.000 casos que houveram, apenas um óbito. E esse óbito foi exatamente um paciente imunocomprometido. Então, a gente vê que a grande maioria dos casos tem uma evolução favorável, tá certo, e autolimitada. Mais alguma pergunta? Acho que. Ok? Ok, pessoal? Todo mundo craque? Se não, não se agarra para sempre. Ok, nós vamos em frente. O que, Kátia? Eu entendi, achei ótima, foi excelente, mas vamos à prática, né? Pois é, eu espero que a gente não vá à prática, Eu espero que isso continue bem controladinho, que o Brasil não se torne. Eu também.
que a curva de crescimento dos casos continue como está, baixinha, sem ter uma evolução exponencial. Está muito bom, deixa controladinho. Deixa como está, é? Ok, então, pessoal. Obrigada. Obrigado a todos. Uma boa noite. E agradecemos a participação da doutora Marta, mais uma vez brilhante. Obrigado. Isso são palavras de Carlos, mas para mim sempre é um prazer poder estar assim, dividindo conhecimento com todos. E me colocando sempre à disposição. Quando tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Boa noite, então. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.
colega de trabalhar dele, que a gente trabalha com ela, mas passou 8 dias internado e